Nós passamos para a tribuna livre e convidamos o senhor Marlon Henrique Ferreira para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Sejam muito bem-vindos, senhor Marlon Henrique Ferreira. Boa tarde, presidente, vereador dedicado Caboja. Boa tarde, demais vereadores, cidadãos aqui presentes, os integrantes da Frente de Luta pelo Transporte Público de Qualidade, telespectador que acompanha a reunião da casa pela TV Câmara. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Marlon Ferreira, eu sou usuário do transporte público em Divinópolis e integrante da Frente de Luta do Transporte Público de Qualidade em nossa cidade. Há bastante tempo, senhor vereador presidente Caboja, eu não venho à tribuna dessa casa e volto hoje para tratar desse tema, que é um tema que está na pauta dos movimentos sociais, das agendas políticas do mundo inteiro, que é a mobilidade urbana, e está na pauta por influenciar na qualidade de vida das pessoas do mundo inteiro, É uma pauta que tem uma relevância muito grande na organização social e na qualidade de vida das pessoas. A União Internacional de Transportes, a UITP, ela realizou um estudo no ano passado, vereador Adilson, que demonstra uma ausência de estrutura de mobilidade urbana nas cidades do mundo, no mundo inteiro. E a União Internacional de Transporte, que é a maior entidade na área do transporte público internacionalmente, ela traz um relatório dizendo que essas dificuldades, esses desafios para os países em desenvolvimento ainda são mais caóticos, e aponta uma série de desafios que é necessário a gente pensar, no planejamento urbano das cidades, a forma de financiar o transporte público, pensar novas formas de financiar o transporte público, pensar em fundos municipais de transporte, uma forma que desonere o salário do trabalhador, sobretudo dos trabalhadores das famílias mais pobres, e dê condição da população, do cidadão, ter acesso à cidade, que é um direito fundamental. Quando a gente volta os olhos para a nossa cidade de Divinópolis, a gente percebe que a questão da mobilidade urbana, ela começa a afetar as nossas vidas, A gente tem que ter condição de pensar a mobilidade urbana, entendendo que o transporte coletivo é a espinha dorsal. Não é permitido que nós pensamos o planejamento de qualquer cidade, não entendendo o transporte coletivo como a espinha dorsal da mobilidade urbana. Em Divinópolis, a gente observa alguns aspectos que nos preocupam. Um deles, os polos geradores de tráfego. Quando você insere ou permite que crie e gere polos geradores de tráfego, você tem que ter toda uma política e planejamento para que esses polos não interfiram na vida do dia a dia. Um exemplo é a região sudoeste. A gente tem diversos equipamentos. A gente tem a Universidade Estadual, a Universidade Federal, o campus do Cefet, o hospital público, a sede da prefeitura, e ao mesmo tempo que esses equipamentos estão sendo implementados, as políticas públicas não estão efetivando ao mesmo tempo. O anel rodoviário nós estamos aguardando. E outras políticas públicas não vêm na mesma medida. Pensando o transporte público como a espinha dorsal da mobilidade urbana nas cidades, quando a gente olha a situação que o consórcio Transoeste coloca para os cidadãos de Divinópolis é uma situação emblemática. Por quê? Tem uma lucratividade muito alta, e não dá um retorno de benefício social para a nossa cidade. Os trabalhadores têm uma condição de trabalho emblemática, uma carga horária exaustiva, com dupla pegada, e, ao mesmo tempo, quando a gente faz a comparação com 99% das cidades do tamanho de Divinópolis, a gente tem o meio passo para estudante. Divinópolis é um polo universitário agora e a gente não tem o meio passo para estudante. Então, quer dizer, o consórcio ele deixa a desejar em diversas situações frente ao lucro que eles têm da nossa sociedade. Uma questão importante que eu quero trazer para os senhores, e aí os senhores por ser os guardiões das leis,
a gente está com um problema com a Transoeste. O único benefício que nós tivemos com o transporte público foi com o ex-prefeito Demetrios, que garantiu a integração do usuário para que ele pague meia passagem, né, mudando de um carro para o outro dentro de um intervalo de um tempo. Essa integração não está sendo cumprida. Não está sendo cumprida. Eu falo como usuário, eu pego a linha 20 vindo do Belo Vale, preciso de ir lá para estudar na Universidade do Estado, e tem dias que eu pego o 20 e pego o 02, me cobra meia. Tem dia que eu pego o 20 e o 02 no mesmo horário, me cobra inteira. Não está sendo cumprida, é uma questão preocupante. No mesmo tempo, a gente não tem nenhum tipo de informação quais são as linhas que garantem a integração e qual que é o tempo de horário. O usuário não tem como saber se planejar para sair de casa, falar, eu vou pegar o 20, vou pegar o 02 porque eu sei que eu vou pagar meia. Você vai no site da prefeitura, não tem. O nosso site de transparência é horrível. Você vai no site da Transcid, do consórcio, não tem. O site está constantemente fora do ar. Então é uma questão que a gente tem que preocupar. A gente traz isso aqui como denúncia para que os vereadores possam ficar atentos e garantir o direito do usuário, né? Porque é um benefício único que a gente teve. Tem a preocupação do meu passo que a gente precisa de avançar. A Frente de Luta, ela desenvolveu um relatório baseado em alguns documentos que a prefeitura cedeu para essa frente, para a gente pudesse fazer um relatório técnico-econômico. Esse relatório a gente apresentou ele em 2 dias, né? Trabalho exaustivo, ficando sem dormir, para cumprir um prazo, um acordo que a gente tinha feito com o NUR, de estabelecer um grupo de trabalho, e parou. A gente não tem resposta. As respostas do secretário é que ele não sabe informar qual que é o coeficiente, ele não sabe informar qual que é a metodologia, qual que é o cálculo. Então, assim, os técnicos da prefeitura que autorizam e recomendam o aumento, eles não conseguem responder para a gente. A gente questiona e fala, nós não sabemos qual que é a metodologia, foi a empresa tal, a gente pagou. Ora, você compra um produto também, você não tem nem a metodologia. Então, assim, é uma questão preocupante. Quando a gente pega esse relatório, ele está protocolado no gabinete de todos os senhores, né, na prefeitura, tem um item que chama muita atenção, que é o fator de utilização. Esse item é um fator que a gente tem que voltar os nossos olhares para ele, está naquele relatório. O consórcio, ele alega que tem o item, ele tem um índice de 2,8695, que mede a quantidade que os ônibus rodam. A gente fez esse cálculo em reverso, usando a metodologia GIPOT, que é um extinto grupo do Ministério dos Transportes, e a gente chegou num outro cálculo, 2,23. Se a gente ficar com base no índice colocado pelo consórcio, que é 2,86, significa que tem 110 carros, vejam senhores, 110 carros rodando 24 horas em média em Divinópolis. Aí eu pergunto ao atento vereador às demandas do povo, vereador Delano. Delano, o senhor acha que é possível 110 carros rodando 24 horas em média em Divinópolis? 24 horas. É possível a gente afirmar? Se a gente for aqui para um dos pontos importantes da Goiás e do Maurício, se a gente ficar ali após a meia-noite, vai ter ônibus rodando 24 horas por dia? Então a gente precisa de ver isso. Porque se está rodando além da meia-noite, que é o horário que os ônibus estão na garagem, mais 2 minutos, senhor presidente. Se esses ônibus estão rodando por esse período, meia-noite eles estão todos na garagem, no máximo meia-noite e 30. Então quer dizer, está pagando então mais motorista, está pagando cobrador, está tendo desgaste de pneu, está tendo desgaste do carro, está tendo desgaste de pneu. Como que é isso? Está onerando nós, cidadão, trabalhadores, usuários de transporte, e quem que fiscaliza isso, quem que olha essa questão. Uma outra questão que o consórcio coloca, que é da acessibilidade dos elevadores, né? Eles estão colocando como se eles fossem os paladinos, faz bem para a sociedade. Isso é uma legislação, gente. É uma legislação, senhor Felipe. Quando o senhor assinou o consórcio em 2012, o senhor sabia que o senhor seria obrigado a fazer isso, e está sendo pago. Não é generosidade, está sendo pago. E aí, a gente volta com as nossas reflexões como usuário e pelas andanças. Os elevadores estão constantemente estragados. Da linha 22, constantemente estragado. Da linha 45, da empresa XDIL, constantemente estragado. Essa acessibilidade de 100%, ela é obrigação, tinha que ter sido cumprida até agora, final de 2014. E não está sendo cumprida. E aí, uma questão importante para essa casa. Em 2013, quando o governo federal desonerou o PIS/COFINS,
Divinópolis não fez o repasse para usuários. Ora, você tem uma desoneração do PIS/COFINS e a cidade não colhe os benefícios. Eu acho que essa casa deveria, os vereadores que estavam aqui presentes em 2013, tinha que ter cobrado isso da prefeitura, tinha que ter recalculado o PIS/COFINS sobre a planilha de custo e repassado o benefício para os usuários. Porque não adianta nada o Poder Central tomar medidas quando chega na cidade, que é onde a gente vive, as medidas não efetivam para a população. Então, é essa discussão que a gente queria trazer para hoje. Tem uma questão que a gente precisa de avançar, que é a Assembleia do Comutran, preciso que os senhores cobram, mas a gente está à disposição para fazer essa conversa, estamos à disposição para o diálogo e agradecer pela sessão da palavra. Muito obrigado.